Pessoal, estão me ouvindo aí? Eu estou só ajeitando aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, manda, beleza. Estão me enxergando aí? Salve, salve. Vamos lá, então. Pessoal, então, boa noite quem chegou depois, tá? Depois eu passo mais informações com relação à nossa prova. Próxima quarta-feira, das 18h30 às 21 horas, vai estar aberto no Moodle para vocês resolverem a prova. Ok? 15 questões, a maioria delas está como certo e errado. Eu tenho umas questões de alternativa fechada, múltipla escolha, A, B, C, D, E, uma só alternativa está correta. Certo? Então, essa primeira parte, pessoal, matrizes, equações lineares e sistemas lineares, certo? Nós tivemos essas 5 aulas, tá? Qual é a configuração da visual? Ah, Rodrigo, coloca lá, vai em configurações aí do seu computador, os 3 pontinhos aí no canto inferior direito da sua tela, configurações, vídeo, entrada, coloca alta definição, tá? Daí vocês conseguem ver bem aí o quadro, ok? Na gravação também, normalmente, fica bom de vocês assistirem. Tá? Vai dar para vocês visualizarem bem onde eu colocar no quadro. Certo? Às vezes eu saio aqui para liberar o pessoal que está pedindo para acessar a sala. Ok? Pessoal, então, primeiro conteúdo. Nossa primeira parte são as equações lineares e sistemas. Ok? Então, primeira parte, equações lineares e sistemas. Tá? Eu vou tentar escrever um pouco para baixo aqui por causa da luz. Tá? Mas vai dar para vocês enxergarem, né? Qualquer coisa vocês avisam aí no chat que eu coloco um pouquinho para baixo. Ok? Pessoal, então o que a gente tem que saber de equações lineares e sistemas lineares? Primeira coisa, lembrem lá dos componentes da equação linear. Ok? O que vocês têm de componentes? As incógnitas, os coeficientes das incógnitas, o termo independente e os requisitos para uma equação ser de fato uma equação linear. Tá? Os expoentes das variáveis ou os expoentes das incógnitas, eles têm que ser igual a 1. Tá? Então, variável com expoente 1 ou incógnita com expoente 1. Okay? Se eu tiver multiplicação entre variáveis, variável como denominador de fração ou variável com expoente diferente de 1, não vai ser equação linear. Correto? Então vamos lá, pegar a atividade 2, que foi a nossa atividade no Moodle. Vou fazer todas as questões e vocês vão tirando as dúvidas se houver. Tá? Eu acho, pessoal, que a atividade 2, ela está em ordem. Ok? Então as questões que eu fui passar para vocês aqui com o número é o mesmo número das questões que vocês fizeram. Isso só não acontece para a atividade 4. Tá? Que foi aquela que valeu nota, então houve mistura na ordem de questões, mas a gente faz todas aqui passo a passo. Eu vou ler o enunciado, então vocês conseguem se achar aí dentro das respostas de vocês, ok? Tem gente pedindo para entrar. Peraí. Então tá lá. Pessoal, primeira questão da atividade 2, tá? A questão de atividade de sistemas lineares e equações lineares, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: ao construir um software para a solução de sistemas lineares, o Alan Turing previamente precisaria selecionar algumas equações. Encheção de linguiça no começo, né? Um texto ali só para não vir a questão direta. Lá no final ele diz o seguinte, pessoal: a seguinte equação não fornecerá resultado correto por não ser uma equação linear. A seguinte equação não fornecerá resultado correto por não ser equação linear. Qual que é essa equação? Essa equação que está no exercício lá é essa aqui, ó. 0x mais 0y igual a 2. Tá? Então, qual que é a afirmativa? A assertiva da questão diz: não vai fornecer um resultado correto porque a equação não é linear. Vamos olhar a equação aqui?
A equação é 0x mais 0y igual a 2. Pessoal, primeira coisa que a gente vai ver. A nossa assertiva diz: essa equação não vai fornecer um resultado correto. Essa equação tem resultado correto ou não tem resultado correto? Tá? Saindo um pouquinho só desse exercício para a gente abranger mais o nosso conteúdo. Pessoal, quais são as possíveis soluções para uma equação linear ou para um sistema linear? O professor tem como aproximar um pouco a câmera? Tem. Melhorou? Pessoal, se eu virar o celular, a imagem não continua de pé, tá? Eu já tentei isso, ok? Mas eu vou apagando isso, a gente vai conseguir usar bem isso aqui, ok? Deixa eu só marcar até onde vocês veem aqui, senão eu fujo da lista. Bem até aqui. Beleza. Então, pessoal, olha só. A equação que nós temos é uma equação para mim. Rogério, verifica lá a configuração de entrada de vídeo, tá? Coloca lá entrada alta definição 720p, ok? Tá? Se você tiver em baixa configuração 360, eu acho, aí fica tremido mesmo, tá? Então você tem que mudar a configuração lá se for possível, certo? Vou até fazer um teste aqui, pessoal. Deixa eu ver uma coisa. Se eu consigo tirar aquela luz de lá. Acho que aqui fica melhor, né? O que vocês acham? Melhorou a visualização aí? Se eu escrever nessa parte aqui, ó, ficou melhor? Dê um feedback aí que daí eu saio daqui. Então, vamos lá, deixa eu só marcar até onde vocês... Ficou na mesma? Então tá, deixa eu tirar aqui até onde vocês veem. Até aqui, mais ou menos. E até aqui. Então tá, pessoal, vamos voltar aqui para a gente tentar aproveitar o melhor, o máximo do tempo que a gente tem. Então eu estava falando dele, 0x mais 0y igual a 2. Tá? Eu estava falando de 0x mais 0y igual a 2. Ok? Primeira coisa, pessoal, tem solução correta para essa equação? Quais são os tipos de solução possível dentro de equações lineares ou sistemas lineares? Nós temos SPD, SPI e SI. Ô, João, sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. Tem uma questão dessa na prova, tá? Já vou adiantar para vocês. Tem uma questão de SPD, SPI e SI na prova, na avaliação. O que é um SI? SI é um exemplo claro de SI, essa equação aqui. Sistema impossível. Por quê? Porque qualquer que seja o valor de x e o valor de y, pessoal, eu nunca vou conseguir chegar no número 2. Correto? 0 vezes 1 mais 0 vezes 1 não vai dar 2. 0 vezes meio nunca vai dar 2. Então, esse é um sistema impossível. Ok? Então, eu não vou chegar no valor correto. Tá? Não vai ter valor para incógnita x, não vai ter valor para incógnita y. Note, pessoal, o sistema impossível não vai ter valor. No sistema possível e determinado, vai haver infinitos valores para x e para y. Tá? Esquece um pouquinho a questão. Olha aqui, ó. 0x mais 0y igual a 0. Tá? Isso aqui é sistema possível indeterminado. Por quê? São infinitas. Ah, beleza, pessoal. Então, o vermelho eu não vou usar, tá? Vou usar só para fazer contorno. 0x mais 0y igual a 0 é uma SPI, por quê? Porque são infinitas soluções possíveis. X pode ser igual a 1, y pode ser igual a 1, x pode ser igual a 2, y pode ser igual a 3. Sempre eu vou verificar que essa equação aqui é verdadeira. 0x mais 0y vai ser sempre 0. Ok? Tranquilo? Voltando para SI, para a nossa questão. O exercício diz o quê?
não vai fornecer resultado correto, ok? Posso entender que ele não vai fornecer resultado correto porque é um sistema impossível. Ele não vai fornecer resultado correto, diz o exercício, que não vai ter resultado correto, porque isso aqui é uma equação não linear. Pessoal, 0x mais 0y é equação linear ou não? 0x mais 0y igual a 2. É equação linear, né? Então, o que nós temos lá na primeira questão da atividade 2, a resposta certa é errado. Ok? Errado. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma questão linear. Tranquilo? É uma equação linear. Tranquilo? Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Vamos ver se eu vou precisar ir para o 4. Ao observar a seguinte equação, é correto afirmar que o termo independente da equação é nulo. Então, vamos lá. O exercício deu uma equação para nós. A equação é 3x mais 2y menos 3z menos 4 igual a 0. Ok? 3x mais 2y menos 3z menos 4 igual a 0. Tranquilo? 3x, aqui dá 3x, ó, 3x. 3x mais 2y menos 3z menos 4 igual a 0. O que diz a assertiva? A assertiva do exercício diz: isso aqui é o termo independente. Ok? 0 é termo independente. Ou seja, o termo independente, vou só colocar termo aqui, tá? O termo é nulo. Pessoal, tá certo ou tá errado essa questão aí? O termo independente dessa equação linear é nulo? Errado, né? Boa, Daniel. Por que está errado? Pessoal, sempre que vocês forem procurar termo independente, vocês têm que simplificar a equação. Ou seja, vocês têm que deixar tudo que tem variável e coeficiente da variável para o lado esquerdo da igualdade, tudo que não tem, tudo que não é coeficiente de variável ou variável para o lado direito. Ou seja, os termos independentes. Tá? Então, se a gente for simplificar essa equação aqui, nós vamos reescrever o quê? 3x mais 2y menos 3z é igual, menos 4 para cá, 4. Então, o termo independente dessa equação é 4. Portanto, a questão está errada. Ok? É isso aí. O termo independente é 4. Tranquilo? Vamos para a terceira. Toda a equação, olha só, essa é boa. Vamos lá. O exercício 3, da atividade 2, diz o seguinte: toda equação linear homogênea tem uma solução cujo valor das incógnitas é igual a 0. Toda equação linear homogênea tem uma solução possível, ou tem pelo menos uma solução possível, e essa solução é que as incógnitas têm valor igual a 0. Pessoal, certo ou errado essa? Certo, né? O que é uma equação homogênea? Equação homogênea é quando eu tenho termo independente igual a 0. Então, vamos inventar uma equação linear aqui. Vamos colocar 2x mais 3y igual a 0. Ok? 2x mais 3y igual a 0. Estou inventando uma equação linear para responder o exercício que diz o quê? Toda equação linear homogênea tem uma solução cujo valor das incógnitas é igual a 0. Essa é uma equação linear homogênea? Sim. Por quê? Porque o termo independente é nulo. Tá? O termo independente é nulo. Ok? 0, 0, pessoal. 0 para x, 0 para y. É equação? É solução para isso aqui?
Se x for igual a zero e y for igual a zero, tá certa a minha equação? Tá certa, pessoal. Então, sempre que eu tiver, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. Sempre que eu tiver uma equação linear homogênea, ok? Uma das soluções, obrigatoriamente, vai ser que as variáveis, que as incógnitas são iguais a zero. Tá? Olha só, eu falei que tem uma solução que vai ser x igual a zero ou y igual a zero. Não falei que essa solução é única. Porque essa solução pode não ser única. Em que casos? 0x mais 0y igual a zero. X e y podem ser zero aqui, pessoal? Podem. X e y pode ser 1? Pode. X e y pode ser 4.000 e 5.500? Podem. Por quê? Porque aqui eu tenho um sistema possível indeterminado. Eu tenho infinitas respostas possíveis. Ok? Equação linear homogênea é quando o termo independente é zero. Certo? Então, pessoal, olha só. Sempre que eu tiver termo independente igual a zero, uma das soluções possíveis é que as incógnitas são iguais a zero. Tá? Essa solução pode ser única, como nesse caso aqui, sistema possível determinado, só uma solução, ou essa solução pode estar dentro das infinitas possíveis quando o sistema for SPI. Ok? Respondido? Vamos para a próxima. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte, pessoal. Conhecendo a equação geral da reta, vou apagando. Conhecendo a equação geral da reta, é incorreto, vai dar zero ou não? Deixa eu ver aqui, Guilherme. Se você quiser ligar quem quiser ligar o microfone, pessoal, deixa eu aumentar o volume aqui. Quem quiser ligar o microfone para fazer pergunta, para mim é melhor, porque senão eu tenho que ficar indo lá no computador ver o chat. Tá, Guilherme, faz sua pergunta de novo aqui, que vai dar zero. Se x igual a 3, y igual a menos 2. Tá. Se a equação for isso aqui, ó, 0x mais 0y igual a zero, x pode ser infinitos valores e y pode ser infinitos valores. Ok? Se a equação for 3x mais 2y igual a zero, acho que foi isso que eu perguntei da outra vez, tá? Você falou se x igual a 3 e y igual a menos 2, vai dar zero? Ao contrário, então, deixa eu falar aqui. Se x igual a menos 2 e y igual a 3. Vai dar menos 6 mais c igual... ok, bem observado. Bem observado. Tá? Muito bem observado. Ok? Então, 3x mais 2y... Ah, claro, né, pessoal? Esqueci de falar uma coisa para vocês, né? Olhem só. Muito bem observado. Quem que perguntou isso? Guilherme. Obrigado pela observação, Guilherme. Vou falando rápido aqui, às vezes eu esqueço. Eu tinha falado que isso aqui era uma equação com SPD, né? Um sistema possível determinado, cuja única resposta possível era 0 e 0. Tá? Não é um SPD. Desculpem aí o erro. Isso aqui também é SPI. E por que é SPI, pessoal? Porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Certo? Então vai ser um sistema possível indeterminado. Tá? Ou um sistema impossível. Ok? Obrigado, Guilherme. Pessoal, então, corrija aí, por favor. Tá? Não vai afetar a nossa resposta do exercício, mas é só para não ficar nada errado aí para vocês na aula. Tá? Esse aqui também vai ser um sistema possível indeterminado, ok? As variáveis podem ter diferentes valores, tá? Mas um dos resultados, uma das possíveis soluções é que x igual a 0 e y igual a 0, ok? Eu falei que poderia ser um sistema impossível quando eu tenho uma equação e duas incógnitas, tá?
aí pode ser que seja um sistema impossível. Por exemplo, 0x mais 0y igual a 2. Eu tenho duas incógnitas em uma equação e não é SPI, é SI. Porque qualquer valor de x, qualquer valor de y nunca vai dar 2 aqui. Ok, Júlio? Respondido? Beleza. Vamos apagar aqui e voltar para... Pessoal, essa questão, ela traz uma outra informação importante para nós aqui, que é a equação geral da reta. Y é igual a x mais b. Tá? E aí, a questão diz o seguinte, pessoal. É incorreto afirmar que y, nesse caso, é termo independente da equação. Tá? Olha lá. Professor, mas o y está do lado, está separado da minha igualdade. Ele é termo independente, sim. Não é. Tá? Não é termo independente. O termo independente está aqui, ó. Por quê? Porque o y e o x são incógnitas, são variáveis, ok? Então a questão está correta. Por quê? Porque a questão diz, tá? Não podemos afirmar que y é termo independente, ok? Então tá certo. Não podemos afirmar. O termo independente aqui é b, ok? Certo? Tem mais uma que eu vou aproveitar, a questão 6, que também é de reta. Tá? A questão 6 diz o seguinte, pessoal. Dadas duas retas, julgue o item a seguir. E a assertiva é: haverá um ponto de interseção entre essas duas retas. Então, eu vou ter duas retas. Y é igual a 2x mais 3. E y é igual a x mais 5. A questão diz: haverá um ponto de interseção entre essas duas retas. Questão certa ou errada? Vai ter ponto de interseção? Certo. Sim, né? Por quê? Porque o coeficiente angular da minha reta 1 é diferente do coeficiente angular da minha reta 2. Ok? Então, qual que é a condição para eu ter pelo menos um ponto de interseção entre duas retas? É que A da minha reta 1 seja diferente de A da minha reta 2. Coeficiente angular diferente da reta 1 com a reta 2. Se isso acontece, eu tenho um ponto de interseção. Ok? Eu vou pular para outra questão que também está relacionada a retas. É a questão 7. Tá? A questão 7 diz o seguinte: a única condição para que duas retas, de novo, a única condição para que duas retas não contenham nenhum ponto de interseção é que os coeficientes angulares das equações geral da reta não sejam iguais. Então, ele quer saber da condição para que não tenha ponto de interseção. E ele fala que essa condição única é que o coeficiente angular das retas não seja igual. Espera aí. Se eu não quero ponto de interseção, obrigatoriamente, pessoal, A1 tem que ser igual a 2. Quando eu tenho coeficiente linear diferente, eu tenho ponto de interseção. Então, aqui, há ponto de interseção. Aqui, não há um ponto de interseção. Mas aqui, pode haver infinitos pontos, ou pode haver nenhum. Lembrem disso. Tá? Então, essa questão ela erra duas vezes. Primeiro ponto que ela erra é que ela fala o seguinte: para não ter nenhum ponto de interseção, os coeficientes têm que ser diferentes. Não.
Para não ter, os coeficientes têm que ser iguais. E ela fala que isso é o único quesito para que isso ocorra. Tá? O único quesito para que eu não tenha nenhum ponto de interseção é que os coeficientes angulares sejam iguais? Não. Para eu não ter ponto de interseção, os coeficientes angulares têm que ser iguais e B1 tem que ser diferente de B2. O coeficiente linear tem que ser diferente. Se o coeficiente for igual, se B1 igual a B2, eu vou ter infinitos pontos de interseção. Por quê? Pessoal, pensa só. O coeficiente angular é igual. O coeficiente linear é igual. Então, eu estou falando de duas retas iguais, duas retas sobrepostas. Duas retas sobrepostas vão ter infinitos pontos de interseção. Agora, quando eu tenho coeficiente angular igual, ou seja, elas têm a mesma inclinação, só que o coeficiente linear é diferente, elas estão posicionadas o quê? Uma paralela com a outra. Tá? Uma paralela com a outra. Então, eu não vou ter nenhum ponto de interseção. Ok? Isso é o quê? Reflete aquela ideia das possíveis soluções de um sistema linear. Das possíveis soluções de uma equação linear. Ou eu tenho uma solução possível, ou eu não tenho nenhuma, ou eu tenho infinitas soluções possíveis. Tá? Para a reta, como isso se traduz? Ou eu tenho um ponto de interseção, ou eu não tenho nenhum ponto de interseção, ou eu tenho infinitos pontos de interseção. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante aqui. Ah, pessoal, uma coisa importante. Tá? Olha só. Quando a questão falar de coeficiente angular e coeficiente linear, nada tem a ver com coeficiente da incógnita ou termo independente. Tá? Classificação de equação linear. Classificação, ou melhor, componentes da equação linear. Coeficientes das incógnitas e termos independentes. Componentes da equação de reta. Coeficiente angular e coeficiente linear. Tranquilo? Então são coisas diferentes. Tá? Claro que você pode associar aí, dentro da cabeça de vocês, o coeficiente linear é o termo independente. Ok. O coeficiente angular é o coeficiente da incógnita x. Ok. Perfeitamente possível vocês associarem isso. Tá? É até lógico. Seria até intuitivo. Tá? Mas não confundam uma coisa com outra. Tá? Se a questão, por exemplo, trazer a seguinte informação. O coeficiente angular da reta está elevado ao quadrado. Então, a equação não é linear. Nada a ver, né? Nada a ver. O coeficiente angular da reta é o coeficiente da incógnita x. Então, ele pode ser elevado ao quadrado, ele pode estar em raiz quadrada, ele pode ser o que ele quiser. Ok? Então, também não confundam isso aqui. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Vou tentar correr um pouquinho mais para os pontos mais importantes dessa primeira atividade, eu passei para vocês. Certo? Então, eu vou correr, senão a gente não vai ter tempo de fazer todas as atividades. Questão 8. 2 alunos do curso de Engenharia de Software estavam contabilizando quantas disciplinas já tinham concluído. Bill Gates, no 8º período, tinha 32 disciplinas a mais do que o Linux, que fez apenas 1/3 do total de disciplinas que o Bill já concluiu. Quantas disciplinas Linux fez? Pessoal, questão clássica, tá? De vocês aplicarem a solução do sistema linear. Qual que é a dificuldade dessa questão? Montar as equações. Tá? Por quê? Você vai ter duas equações, duas incógnitas, equações essas que vão ser bem fáceis de você resolver o sistema. Só que o que o pessoal erra aqui? Erra a montagem das equações. Então, eu vou montar as equações para vocês. Tá? Questãozinha fácil, pessoal. Não pode errar a questão dessa. Tá? Olha só. Essa questão diz que teve um cidadão que fez 32 disciplinas a mais que outro. Então, a gente pode falar o seguinte, ó. O cidadão X fez 32 disciplinas a mais que o cidadão Y. Então, a primeira equação vai ser x igual a y mais 32. Tá?
Outra coisa que o enunciado fala é o quê? Por outro lado, o cara que tem as disciplinas a menos fez 1/3 do total das disciplinas do bio. Quem que é o cara que tem menos disciplinas? É o Y. Então, o Y é igual a 1/3 de X. Certo? Está aí nosso sistema linear? Ok? Pessoal, como é que eu resolvo isso aqui? Não vou substituir, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Se y é igual a 1/3 de x, x é igual a 3y. Certo? Se y é igual a 1/3 de x, x é igual a 3y. Esse 3 aqui passa multiplicando lá do outro lado da igualdade. Então, eu já tenho que x é igual a 3y. O que eu faço? Pego esse x igual a 3y e jogo aqui. Tá? Vai ficar 3y é igual a y mais 32. Certo? Esse y eu vou passar para cá. 3y menos y. 2y igual a 32. Y igual a 16. Eu peguei o 2 e passei dividindo para o outro lado. Então, a resposta, o exercício pedia qual que é o número de disciplinas de Y? Que é outro nome, né? Era o Linux lá. Qual que era o número de disciplinas do Y? Y igual a 16. Tá? A alternativa correta, para mim, era C. Como o sistema muda de um para outro... Ô, professor. Mas é a resultado 16. Ô, professor. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, essa é boa. Vou fazer mais essa aqui também. Pessoal, vamos lá. Eu tenho isso aqui, ó. X é igual... Não tem nada x é igual. X mais 2 ao quadrado y igual a 9. 3y é igual a 8 menos y. Pessoal, olha só. A questão dava esse sistema aqui e perguntava o seguinte. Podemos considerar que as duas equações formam um sistema linear classificado como SPD. Podemos considerar que as duas equações formam um sistema linear. Certo ou errado? Podemos considerar que eu tenho duas equações lineares aqui? Professor, mas esse quadrado aqui não me interessa. Tá? O que está ao quadrado é o coeficiente, não é a incógnita. Então, até agora, tudo certo. Ok? Sistema linear. Tranquilo. O sistema é SPD? Sim ou não? Tem que resolver, né? Fácil resolver também, né? 3y, vamos começar por essa equação aqui, ó. 3y igual a 8 menos y. Vou passar esse y para cá. É negativo, passa positivo, vai ficar 4y igual a 8. Y igual a 2. Pego esse y igual a 2, jogo aqui em cima. Vocês vão achar o valor de x, né? 4 vezes 2, 8. Quanto falta para 9? 1. X igual a 1. Então, y igual a 2 e x igual a 1. Portanto, é um SPD. A questão está certa. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Aí tem uma baita questão, tá? Uma baita questão. Alguns já falaram da banca CESP aqui na aula, né? Porque eu dou a prova parecida com eles. É uma questão do CESP, tá? No concurso do Serviço Federal de Processamento de Dados. Tá? Se eu não me engano, era CESP, não lembro agora a sigla, né? E o cargo era para analista lá, né? E deu uma questão muito parecida com o que a gente está vendo agora. Tá? Que era o quê? Você resolver o sistema linear e responder a questão, ok?
Essa questão estava errada porque quando você resolvia o sistema linear, você chegava que uma das incógnitas tinha valor negativo. Até aí tudo bem, tá? Mas ele falava em quantidade de unidades produzidas. E não dá para se produzir coisa negativa, por isso que está errado. Tá? Então era uma questão de desafio para vocês. Okay? Não vai ter uma questão desse tipo na prova de interpretar a resposta, embora isso seja muito importante. Mas vocês vão usar isso lá nas disciplinas profissionalizantes de vocês. Okay? Aqui eu preciso que até agora, essa nossa primeira parte do conteúdo, vocês consigam solucionar o sistema. Certo? Vamos lá para a próxima atividade. Atividade de Gauss-Jordan. Matrizes em formas escalonadas reduzidas. É disso que trata, né? Não sei qual o nível de dificuldade para vocês quando a gente trata de matriz escalonada e matriz escalonada em forma reduzida. Tá? Forma escalonada reduzida. Pessoal, vocês estão com as atividades abertas aí? Ou não? Acabei de ver que nessa tirei 2. Então tá, se vocês estão abertos, a gente vai fazendo junto, ok? Senão eu perco muito tempo. Então tá lá. Se uma matriz está na forma escalonada reduzida, também está na forma escalonada, certo ou errado? Se ela está na forma escalonada reduzida, ela está na forma escalonada. Tá certo ou tá errado essa questão, pessoal? Certo, né? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso ou não? Fadeito, tá na dúvida? Ou tá tranquilo? Preciso fazer no quadro ou não? Pessoal, tranquilo? Mais ou menos, né? Então, vergonha de perguntar, né? Pessoal, olha só. O que é uma matriz em forma escalonada reduzida? A FER, ou a FER, vocês podem chamar do que vocês quiserem, ela tem 4 propriedades. Quais propriedades são essas? Se eu tenho linha nula na matriz, a linha nula vai lá para baixo. Se eu tenho pivô, o pivô tem que ser igual a 1. Se eu tenho pivô igual a 1, o pivô da linha de baixo tem que estar à direita do pivô da linha de cima. E na coluna, onde eu tenho um pivô, os demais elementos têm que ser 0. Ok? Para a matriz escalonada, eu tenho que obedecer só 2 propriedades dessas. A primeira, se eu tenho linha nula, vai lá para baixo. A segunda, o pivô da linha de baixo tem que estar à direita do pivô da linha de cima. Tá? Não preciso ter elementos nulos na coluna do pivô e o pivô não tem que ser 1. Então, com certeza, se a matriz está na forma escalonada reduzida, também estará em forma escalonada. Tá? Essa recíproca não é verdadeira, ok? Se ela está em forma escalonada, não necessariamente ela estará na forma escalonada reduzida, certo? Dada qualquer matriz B, a transposta da transposta de B é a matriz original. Também fácil, né? Se eu transpor a matriz 2 vezes, ela volta a ser a matriz original, tá? Então essa questão também está certa. Essa aqui muita gente errou, pessoal. Olha só. Eu tenho uma matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muita gente errou essa. A matriz abaixo está na forma escalonada reduzida. Isso aqui é uma matriz na forma escalonada reduzida? Sim ou não? Sim, 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 sim. Muito sim. Tá? Qual que é a primeira propriedade da matriz em forma escalonada reduzida? Se eu tenho linha nula, as linhas nulas vão para baixo. Pessoal, só tenho linha nula aqui, né? Se eu tenho pivô, o pivô é igual a 1. Se o pivô é igual a 1, tem que estar à direita do pivô de cima. Não preciso mais, porque eu não tenho mais pivô. Tá? Então, só a primeira propriedade ela já atende, acabou. Tá? Toda matriz nula estará na forma escalonada reduzida. Tranquilo? Questão 4. A matriz abaixo está na forma escalonada reduzida. Qual matriz? Vou desenhar aqui para vocês. Vou trocar de caneta. Essa matriz aqui, ó. 1, menos 7, 5, 5. 0, 1, 3 e 2. Pessoal,
Isso aqui está em forma escalonada reduzida? Sim ou não? Boa, Daniel. Ela está em forma escalonada, mas ela não está em FEE. Ela não está em forma escalonada reduzida. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque na coluna desse pivô aqui, ó, esse elemento não é 0. Esse elemento é menos 7. Não tem 0 acima do pivô da linha de baixo. Exatamente, Daniel. Perfeito. Tá? Perfeito. É matriz em forma escalonada? É. É matriz em forma escalonada reduzida? Não. Tá? Próximo. Vamos ver. A solução do sistema linear tem como valor da incógnita x3 igual a 5. Pessoal, quem errou essa aqui, nem vou falar. O que merece? Merece estudar mais. Olha só. Tinha uma matriz no problema. Que matriz que é essa? É essa aqui, ó. 1, menos 3, 4 e 7. 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 5. Pessoal, essa é a matriz. Tá? O exercício diz o seguinte, olha só. A solução do sistema linear, isso aqui é um sistema linear, matriz associada completa, tá? A solução do sistema linear tem como valor da incógnita x3 igual a 5, tá certo ou tá errado? Onde que vocês vão ver isso? Lá na nossa primeira aula, né? Os sistemas lineares podem ser representados como matriz. Quando eles são representados como matriz, eu tenho coluna x1, coluna x2, coluna x3. Primeira, segunda e terceira coluna, respectivamente. E os resultados. Tá? Ou x, y, z. Eu falei para vocês que pode acontecer as duas maneiras, tá? A incógnita pode ser x1 ou pode ser x, pode ser y ou pode ser x2, pode ser z ou pode ser x3. Nesse caso, ela fala o quê? x3 igual a 5. Precisa fazer conta? Não, né? Não precisa fazer conta. Por quê? Tá aqui, ó. 1x3 é igual a 5. Tranquilo? Tranquilo, né? Fácil, tá? Fácil, 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 fácil. Então, resposta desse certo. O sistema linear tem como solução para incógnita x1 igual a menos 37. Tá certo também, mas você tem que fazer as contas, né? Pega o x1 igual a 5, substitui aqui. Acha x2. Vai ser o quê? 2 vezes 5, 10. 1 mais 1 alguma coisa, né? x2 mais 10 igual a 2. x2 vai ser menos 8. Menos 8 mais 10, 2 positivo. Pega x2, pega x3, substitui na primeira linha e acha o valor de x1. Tranquilo? Questão 8. Vamos lá. Essa aqui é mais capciosa, né? Se efetuarmos uma operação elementar com as linhas de uma matriz em forma escalonada, a matriz resultante ainda estará na forma escalonada. Certo ou errado? Ou vamos deixar em branco? Vamos pular essa. De novo. Se eu fizer uma operação elementar com as linhas de uma matriz em forma escalonada, a matriz resultante ainda estará na forma escalonada. Tá certo ou tá errado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo ou errado? Errado, né? Muito bem. Por quê? Eu posso trocar. Lembra que uma das operações elementares é o quê? Permuta de linhas. Eu posso trocar a linha. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma linha... Ó, isso aqui é uma matriz que está na forma escalonada. Certo? Se eu pegar essa linha e colocar ela lá em cima, já não vai estar mais. Se eu pegar essa linha aqui e subtrair dessa e substituir nesse lugar, não vai estar mais. Ok? Então, se você operar essas operações, se você calcular operações elementares de uma matriz, pode ser que você torne ela uma não escalonada. Ok? Se você operar corretamente, você consegue escalonar a matriz. Tá? Se você ficar operando várias vezes com operações erradas, você vai transformar isso aqui em uma matriz não
escalonada. Isso serve para escala também, mas ela também serve, tá? Se você fazer operações elementares erradas, você vai transformar a sua matriz escalonada em uma não escalonada ou a sua FER em uma matriz não escalonada, ok? Fala aí das operações elementares, né? Quais são as operações elementares? Permuta de linhas, trocar as linhas da matriz, uma pela outra, somar as equações e multiplicar as equações ou as linhas por um escalar, tá? Essas são as 3 operações elementares e claro que elas podem ser feitas em conjunto, ok? Pessoal, a matriz terceira ordem formada pela função CI igual a J, AIJ igual a 2I. CI diferente de J, AIJ igual a 0I. Pessoal, isso vai despencar na prova, tá? Tem muita questão com lei de formação de matriz, então vocês precisam saber disso. Ok? Essa aqui é nível 1. E fácil, né? Olha só, olha a minha lei de formação aqui. C I igual a J, A e J igual a 2I. Ok? Ficou ruim ali, né, pessoal? Mas é isso, tá? CI igual a J, A igual a 2I. CI é diferente de J, A e J igual a 0I. E eu tenho uma matriz de terceira ordem. Quando que eu tenho I igual a J, pessoal? Quando que eu vou ter I igual a J numa matriz de terceira ordem? IJ 11, IJ 22, IJ 33. Show de bola, William. Diagonal principal. Na diagonal principal, qual que é a lei de formação? 2I. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Quando eu tenho I diferente de J, A e J igual a 0I. Ou seja, tudo vai ser 0. Essa matriz recebe o nome de matriz diagonal? Sim. Tá? Elementos não nulos, só na diagonal principal, questão correta. Aí eu tenho uma matriz, a matriz abaixo representada, questão 10. A matriz abaixo representada não tem diagonal principal. É uma matriz retangular, pessoal. Matriz retangular não tem diagonal principal. Tá? Uma matriz M por N, questão 11. Uma matriz M por N, Maria e navio, tem N vetores coluna e N vetores linha. Certo ou errado? Está falando que uma matriz M por N tem N colunas e N linhas. Errado, né? É M linhas e N colunas. Ok? Não confundam. Pode aparecer para vocês, pessoal, isso aqui, ó. Uma matriz M por M. O que quer dizer isso aqui? Matriz M por M. Quem vai responder primeiro? Quando aparece, boa, Guilherme, matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, ok? Atenção com isso aqui, tá? Se eu falar M por N, M é linha, N é coluna. Isso aqui está errado na questão porque ele inverteu essa ordem, tá? Mas pode aparecer M por M, ok? Matriz quadrada. Ou pode ser matriz N por M. Só que N é o número de linhas e M é o número de colunas, ok? Vamos seguir. Aí tem mais uma questãozinha de desafio lá. Vocês também têm a resposta, ok? Atividade 4. Produto de matrizes e matriz inversa. Como é que vocês estão em produto de matriz e matriz inversa? Se A for uma matriz invertível, então a transposta de A também é invertível. Certo ou errado? Tirou 11? Poxa, 11 é bom. Certo, né? Se A é invertível, a transposta dela também vai ser invertível. Pessoal, a partir de agora, vocês já sabem como definir se a matriz é invertível ou não. O que vocês têm que fazer? Calcular o determinante. Tá? Determinante da matriz igual a 0, a matriz não vai ter inversa. Tranquilo?
Ok? A inversa de uma matriz triangular inferior invertível é também uma matriz triangular inferior. Certo, né? Isso aí vai lá da primeira parte de matrizes, classificação de matrizes. O que é uma matriz triangular inferior? Matriz triangular superior. Elementos não nulos acima ou elementos não nulos abaixo da diagonal principal. Tá? Quando você inverter uma matriz dessa, você vai perceber que a classificação dela se mantém. Seria matriz triangular inferior, a inversa dela também vai ser matriz triangular inferior. Ok? Questão 3. Para que o produto de matrizes A e B seja satisfeito, x igual a 1. Pessoal, isso aí vai ter na prova, tá? Não preciso nem falar, né? Você vai ter duas matrizes, vai ter umas incógnitas lá para você achar o valor de x, de y, através da operação de multiplicação de matrizes. O que vocês têm que lembrar aqui? A posição do elemento resultado fornece para vocês quem que deve ser multiplicado. A posição do elemento da matriz resultado fornece quem que você vai multiplicar. Tá? Lembrando, produto AB, matriz A vezes matriz B. O resultado, o elemento da matriz resultado vai dizer para você qual linha de A deve ser multiplicada por qual coluna de B. Ok? Importantíssimo também. Tá? Aí tem uma outra questão ali, né? A matriz A menos 1 é a inversa de A. Tem duas matrizes. Qual que é a definição de matriz inversa? A matriz A vezes a sua inversa tem que dar quem? Matriz o quê? Matriz A vezes a matriz inversa tem que dar a matriz identidade. Muito bem, André, muito bem, Maria, muito bem, Henrique. Certíssimo. Pessoal, não tem que dar matriz nula, tem que dar matriz identidade. Tá? Qual que é a matriz identidade? Matriz quadrada, uma matriz quadrada diagonal, e na diagonal eu tenho valores dos elementos iguais a 1. Tranquilo? Essa é boa. Tá? Questão 5 da atividade 4. Dadas três matrizes, qual das operações abaixo não está definida? Vou fazer essa com vocês. Vamos lá. Pessoal, olha só. Tem uma matriz A, 2 por 2, uma matriz B, 3 por 2, e a matriz C, 2 por 2. Dá para ver aí? Matriz A, 2 por 2, matriz B, 3 por 2 e matriz C, 2 por 2. Tranquilo? Essa A aqui ficou ruim, né, na luz. Mas é A 2 por 2, B 3 por 2, C 2 por 2. Qual das seguintes operações abaixo não está definida? É a questão. Primeira operação. A mais C. Pessoal, posso fazer essa operação aqui? Posso fazer A mais C? A 2 por 2, C 2 por 2. Posso fazer? Sim. Tá? Soma só pode ser feita com matrizes de mesmo tamanho. Vai cair na prova? Vai. C vezes A. C é 2 por 2. A é 2 por 2. Posso fazer C vezes A? Sim ou não? Sim, né? Por quê? O número de colunas de C é igual ao número de linhas de A. Isso aqui é igual, então eu posso fazer. Qual que é o tamanho da matriz resultado? 2 por 2. Tranquilo? B vezes C vezes A. B vezes C é 3 por 2 vezes 2 por 2. Posso fazer B vezes C? Sim, né? 2 igual a 2. Qual que é a matriz resultado? 3 por 2 vezes a A, que é 2 por 2. Posso fazer? Posso. 2 igual a 2, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Qual que é o tamanho da matriz resultado? 3 por 2, então operação definida. A vezes B. A vezes B. Posso fazer A vezes B?
2 por 2 vezes 3 por 2. Achamos a resposta, né? Não posso fazer porque o número de colunas de A é diferente do número de linhas de B, então eu não posso fazer. Tá? Aí a última era ao quadrado. Posso fazer ao quadrado, pessoal? Posso elevar uma matriz ao quadrado? Posso, né? A matriz 2 por 2 por 2 por 2. Ao quadrado é ela vezes ela mesma. A matriz A, 2 por 2 por 2 por 2, elevado ao cubo, é igual à matriz 8, 8, 8, 8. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, essa aqui é a matriz A. Essa aqui é a matriz A ao cubo. Certo ou errado? Essa é a questão 13. Errado, pessoal. Errado. A ao cubo é A vezes A vezes A. Tá? A vezes A vezes A. Tem que fazer a multiplicação dela 3 vezes. E não é levar cada elemento ao cubo. Tá? Então, isso está errado também. Ok? Uma questão aqui também importante é a questão 14. É uma matriz 3 por 3. E ele quer saber o seguinte. Ele me enganou no começo, não vou mentir. Não pode mais, hein, Júlio? Nessa etapa do campeonato, cara, uma semana para a prova, não pode cair mais nessa, tá? 2x mais 1y mais 1z menos... Cara, perdi o seu comentário. É atividade 5, né? Se eu não me engano, essa questão. Confirma para mim aí, Papirito, por favor. E daí eu já vou para questão 7. Tá, é outra atividade. Mas essa aí não... Ah, tá, entendi. Não, mas ele está numa outra atividade, nós estamos na atividade 4 ainda, né? Já vamos para 5, tá? Já vou matar a 4 aqui, a gente já vai chegar nessa questão 7 da atividade 5, ok? Não da atividade 4. Essa atividade 4 é a que valeu nota para vocês. Tá? Pessoal, tem duas que eu quero fazer com vocês aqui que são importantes. Essa da matriz eu já fiz. Qual que eu queria fazer mesmo? É a questão 13. Não, questão 13 eu já fiz. Questão 14. Questão 14 eu tenho duas matrizes. Uma 3 por 3 e a outra 3 por 1. Tá? A multiplicação é possível. Ok? Questão 14. Nesse caso, eu acho que na questão 4, na atividade 4, elas estão fora de ordem. Né? Vou fazer no 4. Alguém comentou isso aí? A Maria Gabriela falou e é verdade. A atividade 4, como valeu nota, a ordem está diferente. Pessoal, prestem atenção nessa aqui, porque essa aqui cai na prova, tá? Igual essa, professor? Não, não é igual, mas é muito parecido. Matriz A é igual 1, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 7, 1. E a matriz B é igual 1, 2, 4. Tá? Vocês têm aí no enunciado de vocês, tá? A questão pergunta o seguinte. Se C é igual a AB, C 2, 1 é igual a 19. E C 3, 1 é igual a 19. Tá certo ou tá errado? Caraca, professor, vou ter que fazer uma questão desse tamanho na prova. Vou ter que multiplicar duas matrizes, uma com 3 linhas, 3 colunas, outra com... Não. Por quê? Eu falei só de 2 elementos, pessoal. O elemento já fala para vocês quem que vocês têm que multiplicar. Tá? O elemento já fala para vocês quem que vocês têm que multiplicar. Olha só. C21 e C31. Primeira coisa que eu vou fazer, essa matriz aqui vai ter qual tamanho? A matriz C, resultado,
vai ter qual tamanho? Eu tenho uma matriz 3 por 3 e eu tenho uma matriz 3 por 1. 3 é igual a 3, eu posso multiplicar. Qual que é o tamanho da C? C é igual a 3 por 1. Então, C vai ser C1, 1, C2, 1, C3, 1. Quem que ele quer saber? Ele quer saber C2, 1 e ele quer saber C3, 1. E a questão está falando que os dois valores são iguais a 19. Vamos ver isso, então? C2, 1 é quem? Eu vou deixar aqui. C2, 1. C2, 1 é quem, pessoal? C2, 1. Segunda linha vezes primeira coluna. Então, vamos lá. 3 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 2 vezes 4. 3 vezes 1, 3, mais 8, 11, mais 8, 19. Então, C21 está certo. C31. Quem que é o C31? Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Então, vai ser quem? 1 vezes 1, mais 7 vezes 2, mais 1 vezes 4. É igual a 1 vezes 1, 1, mais 14, 15, mais 4, 19. Certo. Então, a questão está correta. Ok? Não precisei multiplicar toda a questão. Claro que nesse exemplo faltou só um elemento, né? Não ia mudar muito. Mas pense numa matriz C4, A 4 por 4, B 4 por 6. Eu pergunto um elemento. Preciso fazer a multiplicação de toda a matriz? Não. Lembrem disso. A posição do elemento fala para vocês, mostra para vocês quem que vocês têm que multiplicar. Qual linha por qual coluna. Certo? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. A atividade 4 também não tem muito mais segredo, tá? É vocês lembrarem aí, importantíssimo na atividade 4, além da multiplicação e da inversa, é saber lei de formação, pessoal. Então, quando eu falar CI igual a J, tal função, estou falando da diagonal principal. Se eu falar CI mais J igual a par, eu estou falando que quando os elementos I mais J somados derem um resultado par, para esses elementos você vai assumir tal valor, tal função para achar o elemento. Ok? Então, isso é importantíssimo para a prova e para a continuidade depois. Lei de formação de matrizes é essencial. Tá? Se tem uma coisa que eu vou falar para vocês que vai cair em 90% das questões da prova, 90% exagerei, né? Mas em mais de 50% com certeza é lei de formação de matriz, pessoal. Tá? Lei de formação de matriz vai cair muito. Ok? SPD, SPI, SI vai cair também. Estou lembrando aqui das questões, né? Atividade 5. Determinantes e regra de Cramer, indo diretamente para aquela questão que o Papelito falou, que é a questão 7. Tá? Tem um sistema lá, 2x mais 1y mais 1z igual a 4, menos x mais 2y mais 2z igual a 3, 4x mais 2y mais 2z igual a 8. A assertiva da questão diz o seguinte: o sistema linear resolvido pela regra de Cramer fornece x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1. A questão está errada. Por quê? Pessoal, quando você faz o determinante da matriz associada incompleta do sistema linear, representado por matriz, num caso de regra de Cramer, esse determinante não pode ser zero. Tá? Nesse caso, nessa questão 7 aí, quando você fez o primeiro determinante da matriz associada incompleta, ele deu zero. Então, você já sabe com certeza que ou é um sistema impossível ou é um sistema possível indeterminado. Ok? Tranquilo? Então, tomem cuidado com isso. Quando você for fazer uma solução de sistema linear por regra de Cramer, o determinante da matriz associada incompleta, ou seja, o determinante da matriz, que é só a matriz quadrada das colunas referente às incógnitas. Vamos excluir a coluna resultado. Tá? Essa matriz não pode ser igual a zero.
Se ela for igual a zero, nós teremos ou um sistema impossível ou um sistema possível indeterminado. Ok? Vamos lá. Mais questão, mais questão. Uma questão show, pessoal, para a gente praticamente encerrar aqui, é a questão 6 da atividade 5. A questão 6 da atividade 5. Olha só. A Camila, eu acho. Camila tinha me falado, professor, na prova eu posso resolver determinante por sarros? Pode. Você deve? Não. Tá? Por quê? Por causa de um exemplo como esse. Olha só. A questão diz o seguinte, eu tenho uma matriz A 3x3. Vou colocar mais para baixo aqui, a luz não pega, né? A 3x3. Ok? A matriz A é 0, 1, 0, 3, 4, 2, 5, 5, 1. 5, 5, 1. A questão diz o seguinte, o determinante de A é igual ao determinante de 3, 2, 5, 1. Certo ou errado, pessoal? Olha só. Matriz, errado, né, João Vitor? Matriz A, 3x3, quadrada, tem determinante. Não precisamos nos preocupar com relação a isso. O determinante de A é o determinante desse aqui? Não. Por que não? Quem respondeu que está errado? Por que está errado? A resposta correta é o quê? Pessoal. Tem que multiplicar o elemento pelo determinante. Que elemento? Esse. Mas esse elemento não é igual a 1. Então, se eu fizer 1 vezes isso aqui, não vai dar isso? Vai ficar negativo. Muito bem. Show de bola. Pessoal, como é que é a expansão em cofator? Eu escolho a melhor linha. Qual que é a melhor linha? A que tem mais zeros. Qual que é a linha que tem mais zeros nesse caso? É a linha 1. Como que eu vou fazer a expansão em cofator dessa linha? O determinante de A vai ser igual a 1 vezes menos 1 elevado à soma de I mais J. Ele está na linha 1, coluna 2. Então, aqui é 1 mais 2. Vezes o determinante do menor. Quem que é o menor? O menor está correto. 3, 2, 5 e 1. Onde que está o erro? 1 vezes esse menos 1 elevado a 3 vai continuar sendo menos 1. Então, vai ser 1 vezes menos 1 vezes o determinante do menor. Então, a resposta correta é o determinante de A é igual a menos o determinante de 3, 2, 5, 1. Ok? Olha só, se a Camila ainda estiver aí, ela tinha falado de resolver por sarros, né? Como é que ia resolver por sarros? Você ia fazer o determinante dessa, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 5, 10. 3 menos 10, 7. Você ia achar aqui, né? O determinante dessa aqui é igual a 7. Você tem que fazer o determinante dessa. Como é que você ia fazer por sarros? Ia copiar a primeira coluna. 0, 3, 5. Copiar a segunda. 1, 4, 5. E sair fazendo multiplicação. Depois que você multiplicasse tudo, você comparar os resultados. Aqui você ia achar menos 7. Ia ver que é diferente e ia assinalar a alternativa correta. Mas olha só quanto tempo você ia perder. Tá? Então, cuidado. A maioria das questões da prova relacionadas a determinante, elas estão também relacionadas à expansão por cofator, hein? Então, já é a dica. Se for determinante, já pensem em expansão por cofator, porque algum atalho vai ter ali. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Acho que é isso com relação à revisão. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta em relação a conteúdo, em relação à prova, em relação a qualquer coisa? Podem mandar. Uma pergunta, sim, não, talvez. Talvez durante a prova. Tranquilo, pessoal?
Então, eu vou encerrar a gravação e eu vou voltar lá para a gente encerrar a aula. Vai dar uma colher de chá. Dá para fazer expansão por cofator quando não tem elemento zero na matriz? Dá, William. Quando você tem que fazer expansão por cofator, onde você não tem elemento zero, você vai ter que fazer elemento por elemento. Tá? O professor vai poder voltar nas questões da prova? Sim, vai poder voltar nas questões da prova. Não é sequencial. Tá? Só respondendo a questão do Bini ali, né? Como é que eu faço expansão por cofator quando eu não tenho zero? Vai ter que fazer esse elemento vezes menos 1 elevado à posição dele, vezes o menor associado a ele, mais esse elemento vezes menos 1 elevado à soma da posição dele, vezes o menor. Então, daí o trabalho é maior. Por isso que você tem que escolher a melhor linha. Qual que é a melhor linha? A que tem mais zeros. Ah, mas eu não tenho linha com mais zeros. Vai na linha que tem mais números 1. Porque daí você vai cair só no determinante do menor. Tá? Negativo ou positivo. Ok? Então, sempre vá pela melhor linha ou pela melhor coluna. Lembre-se que é possível você fazer tanto por linha quanto por coluna. Ok, pessoal? Tranquilo? Se for uma matriz 4x4 sem elementos nulos, vai dar uma resolução gigante. Vai dar uma resolução gigante. Não se preocupe, não tem determinante de matriz 4x4 na prova. Tá? Se tiver, pessoal, vai ter uma pegadinha ali, né? Claro, né? Vai ter ali uma coluna de 0, uma coluna de 1, alguma coisa vai acontecer. Okay? Posso ter linhas proporcionais, posso ter linhas iguais, tá? Então, aí vocês têm que estudar propriedades dos determinantes para vocês perderem menos tempo para resolver essas questões. Tá? Por exemplo, eu tenho duas colunas iguais, o determinante vai ser igual a 0. Tenho colunas proporcionais, o determinante vai ser igual a... Então, estudem as propriedades, ok? Propriedade é importante, sim. Propriedade de multiplicação, propriedade de soma, propriedade da matriz inversa, propriedade da matriz transposta, propriedade de determinante. É importante que vocês tenham isso em mente. Ok? Vou encerrar por aqui. Vou voltar lá para o computador para a gente tirar as últimas dúvidas e acertar o nosso encerramento. Tranquilo, pessoal? Valeu, valeu, valeu! Então, só respondendo ali, Júlio, e pelas linhas que tiveram o menor número, caso na ordem zero, então, isso aí, questão do menor número é uma outra ideia. Tá? Não vai pelo menor número, vai pelo 0 ou pelo 1. Ok? Fechou? Tranquilo, pessoal? Podemos encerrar? Mais alguma pergunta? Se não, vou só parar a gravação aqui, tá? Por isso que eu estou fechando. Valeu?